Olá pessoal, vamos fazer a revisão do sexto ano sobre a Terra no Universo. Primeiro a gente vai falar da teoria do Big Bang, que foi a expansão do nosso universo. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita pelos cientistas para explicar essa origem do nosso universo. Ela aconteceu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás, com uma grande explosão que aconteceu, e nisso teve uma formação de vários gases e poeiras. Esses gases e poeiras se concentraram, eles acabaram de formar as estrelas. E esse agrupamento de estrelas, juntamente com nebulosas, uma grande quantidade de poeira cósmica, elas formaram as nossas galáxias. Basicamente, ou aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, em uma dessas nebulosas, uma nuvem de gás se contraiu, porque ela tinha muita energia, e assim ela formou o Sol. Então, 99% de energia que continha nessa nuvem deu a formação do Sol. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, uma fina nuvem de gás, poeira, que é considerada as nebulosas, ela foi bastante comprimida. Essa compressão, ela formou um fino disco giratório e ela movimentava a poeira e os gases da nebulosa. No centro desse disco, o material acumulado, que é essa grande energia, era o Sol. E os materiais rochosos que se agruparam mais próximos ao Sol, enquanto os gases e poeiras ficavam mais distantes, eles foram seguindo esse movimento do Sol. E o resultado desse agrupamento é onde se formou o Sistema Solar. Assim como todos os planetas, o Sol também tem a mesma origem há 4,6 bilhões de anos. Entre todos os corpos celestes presentes no universo, a maioria deles é arredondada, parecida com uma esfera. A gente sabe que a Terra, o formato dela é chamado de geóide, porque ela é levemente achatada nos seus polos. Né? O grande tamanho dos planetas e dos corpos celestes, como a maioria dos satélites, eles deram pelo movimento de rotação e pelas forças gravitacionais. Na animação que está no quadro, a gente tem que lembrar que o movimento dos planetas ao redor do Sol ele recebe o nome de movimento orbital ou movimento de translação. E esse caminho percorrido pelos planetas ao redor do Sol, a gente vai chamar de órbita. Em 1543, as pessoas acreditavam que o Sol se movia ao redor da Terra, em um modelo que a gente chama de geocêntrico, que ele foi apoiado por Ptolomeu, que ele era um grande astrônomo grego. Só que Nicolau Copérnico, após muitas observações e estudos, ele compreendeu que o centro do sistema solar estava o Sol. Então ele criou um modelo chamado de heliocêntrico. Agora nós vamos analisar a sequência dos planetas na sua disposição no sistema solar. O primeiro planeta, e localizado mais próximo do Sol, é Mercúrio. O segundo planeta, e um dos mais brilhantes, é Vênus. O terceiro planeta, que é o nosso, é o planeta Terra. Conhecido como um planeta vermelho, que é o quarto planeta, é Marte. O maior planeta que a gente tem no sistema solar e o quinto é Júpiter. O sexto planeta é aquele que tem os anéis, então ele é conhecido como o planeta dos anéis, é Saturno. O sétimo planeta é Urano, é um dos planetas mais frios que tem. E o último é o Netuno. A astronomia é a ciência que estuda os astros e seus movimentos. Quando a gente observa o céu à noite, é possível ver um agrupamento de estrelas que a gente chama de constelações. Só que até mais ou menos 1609, esses astros eram observados sem uso de qualquer equipamento. Então, nesse ano, Galileu Galilei ele construiu um instrumento óptico e apontou para o céu. Desde então, a pesquisa na área da astronomia ela se expandiu muito por meio do desenvolvimento da utilização de lunetas, telescópio cada vez mais eficiente. Na imagem, a gente consegue ver o gnomon, que é uma haste fixa no chão, usada para observar o movimento aparente do Sol, e isso contar as horas. E do outro lado, a gente já consegue ver o telescópio, que são instrumentos que permitem a observação dessas imagens ampliadas quando objetos estão muito distantes. E assim nós temos também os telescópios que são enviados ao espaço para poder ajudar a visualização de todos os astros. Sobre os movimentos do nosso planeta, nós temos que entender que existem dois, a rotação e a translação.
A rotação é um movimento que a Terra gira ao redor de um eixo imaginário. Ele é responsável pela ocorrência dos nossos dias e nossas noites. Já a translação é o movimento que a Terra gira ao redor do Sol. Ele está associado ao fato de um eixo da Terra ser inclinado em relação ao plano da nossa órbita, e ele é responsável pela ocorrência das diferentes estações do ano. Podemos dizer que a Terra é formada por camadas concêntricas, né? Ela tem uma divisão. Nós estamos dividindo ela em crosta, manto e núcleo. E cada uma dessas divisões também tem outras divisões, né? A crosta terrestre ela é chamada de litosfera. E ela pode ser dividida em duas, que é a crosta oceânica, que forma o fundo dos oceanos, e a crosta continental, que formam os continentes. Já a segunda é o manto. O manto ele pode ser dividido em manto inferior e o manto superior. E a última camada é o núcleo. O núcleo ele pode ser dividido também em núcleo externo e núcleo interno. A crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas. E quanto à sua origem e ao processo de formação, a gente pode distinguir três grandes tipos. São as rochas ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas dão origem através do magma. Quando o magma se esfria e se solidifica, ele dá origem às rochas ígneas ou chamadas de magmáticas. Se o processo de resfriamento ocorre na superfície terrestre, as rochas formadas elas vão ser chamadas de rochas magmáticas extrusivas. No caso de um exemplo seria o basalto. Já quando o magma não chega até a superfície e fica retido dentro do vulcão, ou até mesmo em bolsões embaixo dele, e vai resfriando lentamente, eles formam as rochas chamadas de magmáticas intrusivas. Aí a gente tem um exemplo como o granito. Os sedimentos produzidos pelo desgaste e pela fragmentação das rochas podem dar origem às chamadas de rochas sedimentares. Na formação dela, temos algumas etapas, que é a sedimentação, ou seja, os sedimentos transportados pela água ou pelo vento se acumulam em alguns pontos, a compactação, ou seja, o peso das camadas superiores pressiona as camadas mais antigas que estão por baixo, e a cimentação, onde certos minerais dissolvidos na água agem como um cimento, unindo as partículas de sedimento. Por causa do seu processo de formação, a maioria das rochas sedimentares tem camadas ou estratos, e os exemplos que a gente tem são o calcário, o arenito e a argila. As rochas magmáticas e sedimentares que não chegam à superfície, elas podem ficar enterradas profundamente na crosta. Lá, os efeitos da alta temperatura, da pressão, fazem com que elas sofram transformações. Por isso que elas são chamadas de rochas metamórficas. Uma rocha metamórfica ela é composta pelos mesmos minérios das rochas que originaram ela. Porém, a sua textura e a sua dureza são bem diferentes. Alguns exemplos que a gente tem de rochas metamórficas podem ser o gneiss e até mesmo o mármore. Fósseis são vestígios ou restos de animais, partes de plantas, são preservados que podem ser encontrados em camadas de sedimento de rochas. Vamos dar um exemplo de uma formação de um fóssil. Um animal, por exemplo, morreu e seu corpo é recoberto por todos os sedimentos. As partes moles vão se decompor, restando apenas as partes duras como ossos e dentes. Esses vestígios vão sofrer a ação da pressão das camadas superiores, das reações químicas, e aí sim vai formar os fósseis. E com o passar de milhões de anos, os fósseis podem ser encontrados. Hidrosfera é o conjunto das regiões da Terra que apresentam água, por exemplo, rios, mares, oceanos, lagos, né? E do total de água, 97,5% é água salgada, e já 2,5% são de água doce. Desses 2,5% de água doce, menos de 1% se encontra em condições ideais para o nosso consumo. Já a atmosfera é a camada de gás que envolve o nosso planeta, e ela tem algumas características por cada uma das suas regiões. Ela é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.